Boa noite, dá para ouvir sim, Fábio. Então tá joia. Boa noite. Tá compartilhando a tela aí da apresentação? Precipitação? Aqui. Tá sim, Então tá bem. Tudo bem com vocês? tudo bem. Tá joia. Eu vou começar aqui então a explicação. Eu vou dar uma repassada nas informações de precipitação, né? Como eu falei, a gente usou os dados de precipitação, usou dados de vazão. No momento de fazer a análise, né, de hidrologia estatística, mas agora sim a gente vai ver com mais detalhes, né, o que são dados de precipitação. Já coloquei para vocês na aula anterior como obter esses dados, né, mas eu vou fazer, então, uma explicação um pouco mais detalhada dessa parte de entender mesmo, né, esse componente do ciclo hidrológico, tá bom? A parte mais básica aí que serve de revisão para alguns ou até, né, aqueles que não chegaram a ver no momento têm a oportunidade também de ver essa explicação inicial, tá? Então, em termos de que eu vou passar para vocês aqui, né, em termos de dados de precipitação propriamente dita, né, não com aquele foco de hidrologia estatística, tá? Mas no sentido mesmo né, do que são essas informações, né, de precipitação no sentido do ciclo hidrológico, não somente preocupado com aquela aplicação que a gente fez lá em hidrologia estatística, como falei com vocês já. A aplicação que nós fizemos, apesar de ter usado dados de precipitação com vocês a maior parte do tempo, né, e até mesmo dados de vazão que eu passei para vocês, aquela aplicação ali ela pode ser feita com qualquer tipo de dado, tá? O objetivo nosso ali, o foco era fazer teste, né, de aderência, aprender a usar as distribuições de probabilidade, tá? O teste de aderência que nós utilizamos foi o teste de Kolmogorov-Smirnov, aí aprender a usar os dados da tabela, aprender depois fazer, né, a análise dos dados e até mesmo as estimativas em função da série histórica, né, que você está utilizando, respondendo algumas perguntas que eu passei para vocês, né, e fiz com vocês de dados de prestação, mas foi somente uma forma mesmo de otimizar, digamos assim, né, porque a gente já ia ver precipitação mesmo, mas também passei para vocês os dados de vazão. Inclusive, depois a gente volta, né, fechando aquela parte ali, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Mas em questão, então, de precipitação mesmo, vou focar um pouco mais com vocês agora, na questão dos aspectos característicos da precipitação, né? Como constituir uma série histórica de precipitação e quais são as séries históricas de precipitação mais comum. O que é consistência de dados hidrológicos, né? Vou falar para vocês também um pouco sobre chuvas intensas e erosividade da chuva. Então, é esse conteúdo que eu vou tratar com vocês, não necessariamente tudo nessa aula, né? Mas só para deixar bem claro aí o que a gente vai tratar quando a gente falar aqui de precipitação de forma geral, além daquela aplicação que a gente já fez de geologia estatística. Então, vamos lá. Quando a gente fala de precipitação, né, a gente se refere sempre ao que a gente conhece como total precipitado, tá? Esse total precipitado, né, a unidade de precipitação é milímetro. E quando a gente fala em milímetro, né, esse total precipitado, ele pode ser em 24 horas, tá? Ele pode ser o total precipitado durante um mês, ou pode ser o precipitado total registrado durante o ano. O que acontece é o seguinte, todo dado, para virar um dado mensal, ele tem que primeiro ser registrado de forma diária. Então, os dados de precipitação, né, eles são registros diários, tá? Registros, na verdade, de 24 horas, porque ele é feito o registro ou de 7 horas da manhã de um dia até 7 horas da manhã do outro dia, ou
de 9 horas de um dia até 9 horas do outro dia. Por que essa diferença, né, de horários, digamos, não começando às 0 horas, né, e indo até as 23h59? Nada mais é do que a questão da forma, né, como a Organização Mundial Meteorológica ela padroniza, né, esses dados, ou seja, o horário até de obtenção dessas informações, né? Então, em função disso, é que a gente tem a precipitação registrada de forma acumulada nesse período de 24 horas. E lembrando, né, que precipitação, a unidade é milímetro, né? Mas por que é milímetro? O que representa milímetro? Milímetro de chuva, né? Ou de evapotranspiração, qualquer outro componente do ciclo que a gente está tratando com milímetro, é litro por metro quadrado. Ou seja, a gente está analisando, na verdade, então, né, 1 litro de água, ou de chuva, né, melhor dizendo, que cai em uma área de 1 metro quadrado. Então, toda vez que a gente fala de milímetro de chuva, seja para fazer previsão, ou seja, o que já foi, né, registrado, tá? A gente está se referindo a 1 litro por metro quadrado. Então, se eu falo de 30 milímetros, choveu 30 litros no metro quadrado. Se eu falo de 100 milímetros, choveu 100 milímetros no metro quadrado. Tá? Só que tem um detalhe importante, né? Para a gente analisar essa questão de chuva, um outro dado muito importante é a duração dessa chuva, né? Quanto tempo choveu, por exemplo, né, que eu acabei de comentar aqui, os 30 milímetros? Ou durante quanto tempo foi registrado esses 100 milímetros? Porque, como eu falei, apesar do registro ser computado em 24 horas, né, não quer dizer que passou as 24 horas chovendo. Então, vamos supor, o registro é feito de um dia até 9 horas do outro dia. Mas vamos supor que começou a chover às 11 da manhã e foi até às 13 horas. Tá? Então, se isso acontece, a duração da chuva ela foi de 2 horas. Mesmo o registro, né, sendo feito com 24 horas, de fato choveu 2 horas. Então, isso realmente é importante, porque quando a gente divide, né, faz a razão, faz a relação entre essa informação aqui, né, que é o total precipitado durante um certo tempo, uma certa duração, a gente chega então o quê? A intensidade da chuva. Então, duração da chuva a gente usa geralmente em horas, mesmo que seja alguns minutos, né, ou coisa do tipo, e a intensidade a gente registra em milímetros por hora, tá? Essas são as unidades mais comuns. Não é que a gente não possa tratar, por exemplo, 1 milímetro por segundo, né, ou qualquer outra unidade aqui, mas essas são as unidades mais comuns. Por quê? Porque a precipitação geralmente está em milímetro e a duração geralmente está em horas, tá bom? Então, essa é a diferença aí de por que usar dessa forma. O que acontece é o seguinte, então, a gente pode ter 2 tipos de dados, né, de registros de dados. A gente pode ter os dados pluviométricos, onde a gente vai ter a altura de chuva ou total precipitado, tá? Nesse aqui, a gente não sabe quanto tempo choveu, quanto tempo durou a chuva, a gente sabe simplesmente que choveu 30 milímetros naquele período de 24 horas. Mas, como eu disse, não quer dizer que choveu durante as 24 horas. Tá? A gente só sabe que choveu naquele período. Aqui tem uma outra informação, que são dados pluviográficos. Então, dados pluviométricos é o registro, né, apenas da altura de chuva ou total precipitado. E dados pluviográficos, a gente consegue encontrar o total precipitado, a gente consegue verificar a duração da chuva e a gente consegue, fazendo a razão entre total precipitado e duração,
chegar, inclusive, na intensidade, tá? Então, é muito comum a gente falar de chuva como intensidade, duração e frequência. São as principais características, né, do dado de precipitação. Uma outra informação também aqui, que nós, né, tratamos bastante, justamente que eu acabei de comentar, é a questão da frequência dos dados, né? Então, a frequência dos dados, geralmente a gente trata, né, em decimal ou percentual, tá? E a gente relaciona frequência, né? Relaciona frequência com período de retorno. Lembrando, tá? Lembrando que a frequência, né, é o inverso do quê? Do período de retorno, né? E a frequência que nós estamos trabalhando aqui, nós estamos usando, é do tipo, né, frequência observada, que eu me refiro aqui, é do tipo M, né, de ordem, sobre N mais 1. Então, aqui está como eu calculo. Aqui está como se relaciona com o período de retorno. Então, eu posso escrever também isso aqui como período de retorno igual inverso da frequência, tá? Então, esses dois se relacionam. E lembrando que eu posso chamar isso aqui de frequência observada ou frequência teórica, né? Quando eu falar de frequência teórica, aí eu estou me referindo à probabilidade. Então, a probabilidade também é o inverso do período de retorno, né? Ou o período de retorno, né, é o inverso da probabilidade. Então, eu vou escrever período de retorno como inverso da probabilidade, tá? Ou o inverso da frequência, tá bom? Eu posso escrever dessas duas formas aqui, então, né? Então, é muito importante que vocês tenham em mente dessas situações aqui e de como a gente pode analisar. Então, o que eu mostrei para vocês, por exemplo, na aula passada, são dados pluviométricos. Eu só tenho um registro, só tenho a altura de chuva, só tenho o total precipitado em 24 horas, que eu posso transformar, né, tem até as informações lá acumuladas em um mês e tem também acumulada em um ano, né? Então, eu posso fazer dessa forma. Dados pluviográficos, eu vou mostrar para vocês aqui hoje como a gente usa, né? Ou como esses dados estão... Como é que a gente faz a leitura desse dado quando é um dado pluviográfico. Tá bom? Deixa eu só limpar isso aqui. Como registro, né, de total de precipitação, então, como ele é feito? Ele é feito, né, geralmente, em um equipamento chamado pluviômetro. Pluviômetro ou pluviógrafo, tá? Nós temos registro, então, uma situação mais comum, que são os dados mais antigos, digamos assim, né? As formas mais antigas, que são registros, né? Nesse tipo aqui, que é um pluviômetro conhecido como Ville de Paris. E lógico, né, gente? Um pluviômetro não tem que ter uma área de 1 metro quadrado, né? Se a área tiver alguns centímetros quadrados, a gente vai simplesmente fazer a razão para ter, né, transformação depois em milímetro, sendo litro por metro quadrado, independente da área que for aqui do equipamento, no caso do pluviômetro, tá? Então, esse Ville de Paris é muito utilizado no Brasil, são os equipamentos mais antigos, e está aqui para vocês um foco aqui, né, nas informações, como o jeitão dele aqui, ele é simplesmente, né, como se fosse aqui uma proveta, coisa do tipo assim, com a borda, uma boca maior um pouco, lembrando até um funil, né? E a água, então, um registro da chuva, a chuva cai aqui, né, dentro da estrutura aqui, e é acumulado e registrado. Depois, através da proveta, feita a leitura de quanto choveu, né, quantos milímetros de chuva. Então, a gente pode ter também uma situação, né, então, desse Ville de Paris aqui, né? Tá aqui a proveta, ó, até num suporte aqui guardado aqui para fazer a leitura, né? E podemos ter, então, equipamentos do tipo digital, né? Que são os conhecidos como pluviógrafos. Isso aqui, ó, tá? Tem a figura aqui e tem a ilustração mostrando para a gente. Todo pluviógrafo tem um data logger, né? Um data logger para quê?
para fazer o registro dos dados. Então, eu posso regular nesse data logger o intervalo de registro que eu quero. Então, por mais que a chuva, por exemplo, ela seja acumulada num período de 24 horas, eu posso, por exemplo, registrar a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, ou a cada 30 minutos, ou a cada hora, ou a cada, sei lá, 2 horas, 3 horas, né? Então, tem alguns períodos aí que são mais comuns. Quanto menor for o intervalo de registro, né, mais dados eu estarei acumulando no data logger. Se eu acumulo mais dados no data logger, a capacidade de memória dele é a mesma, então eu tenho que ir ao campo com mais frequência, ou seja, mais vezes, para coletar esses dados. Ou seja, eu conecto o notebook, né, ao data logger e descarrego esses dados. Então, onde é que cai a chuva? Cai aqui, né? Como que ela encontra que a estrutura? Ela cai aqui nessa chamada báscula, né? Ou seja, enche um lado da báscula, 10 milímetros de chuva. Esse lado, né, ele joga a chuva fora, pela caçambada que a gente fala, vem para o outro lado e enche esse outro lado. Esse outro lado, né, armazena, acumula 10 milímetros, cai para o outro lado. Então, a chuva, ela geralmente é computada de 10 em 10 milímetros, tá? E a cada 10 milímetros ele vai jogar, então, a água acumulada, né, independente do intervalo, ele vai registrando e quando chegar nos 10 milímetros, não é por tempo o registro, né? O intervalo de registro é por tempo, mas o quanto chove é aqui um total de 10 milímetros, tá bom? Então, a gente tem esses dois tipos de equipamentos que são os mais comuns, né? Hoje em dia é muito mais comum, obviamente, né? Já se está fazendo a instalação com muito mais frequência de dados, né, digitais, ou seja, que você não precise da proveta, que você simplesmente deixe registrado, um data log faça essa leitura, tá bom? Isso é o mais comum hoje em dia, né? Nesse caso aqui, eu tenho um pluviograma de uma chuva individual, tá? Então, eu vou sempre chamar a atenção de vocês em relação a isso. Quando que é uma chuva individual? Quando que é uma chuva num acumulado mensal? Quando que é uma chuva acumulado total anual? E assim por diante, tá bom? Então, nesse caso, o que acontece? Nesse pluviograma aqui, eu consigo 3 informações, tá? Eu consigo saber o quanto choveu, ou seja, o total. Eu consigo saber, né, qual foi a duração da chuva. E a partir da duração da chuva, eu consigo, inclusive, saber qual foi a sua intensidade, tá? Então, nessas 24 horas, aqui está até um pouco a menos, né? Está um pouco fora disso aí. Nessas 24 horas, quanto que foi a chuva? Aí eu vou explicar para vocês como é que a gente faz a leitura num pluviograma, tá? A leitura num pluviograma, a gente faz da seguinte forma, né? Tá aqui, ó. Começou o registro da chuva para esse dia. Começou o registro, não estou dizendo que começou a chuva, né? A chuva começou quando? A chuva começou mais ou menos aqui, ó. Aqui vocês percebem que começa uma pequena inclinação, então a chuva, né, vai fazendo o registro, à medida que vai chovendo, esse valor aqui vai aumentando. Esse valor aumentando, aqui, gente, tá com um erro aqui. Tá com um erro aqui. Isso aqui é 10, tá? Isso aqui é 10. Então, aqui na escala das ordenadas, a gente tem de 0 a 10. O que significa isso? Que quando chega aqui em cima, quando chega aqui em cima, ó, onde eu estou indicando aqui,
Quer dizer o quê? Quer dizer que chegou a um total de 10 milímetros. O que vai acontecer quando atinge o total de 10 milímetros? Aquela báscula que vocês viram no caso anterior, ela vai imediatamente despejar esse conteúdo que está registrado ali, que é um total de 10 milímetros, né? Então, volta para cá, aqui embaixo. Continuou chovendo, né? Subindo gradativamente. Eu tenho que atingir de novo aqui mais 10 milímetros. Então, observe que aqui teve um comportamento, aqui teve um outro comportamento, né? E agora, ó, de novo, como atingiu mais 10 milímetros, a água vai ser despejada, a chuva despejada, volta instantaneamente para a parte inferior e começa de novo o registro. Continua o registro. Observe o seguinte, ó, como que é o comportamento dessa parte aqui agora com essa parte anterior, né? Então, se a gente confrontar, por exemplo, ó, essa parte aqui, confronta para vocês verem com essa parte aqui, né? Quanto tempo demorou? A escala de baixo aqui, gente, na verdade está em cima, né? A escala de cima aqui, ó, das abscissas, né? Que está representada aqui em cima, é tempo, né? É horas aqui. Então, quanto tempo demorou essa parte? Quanto tempo demorou essa parte aqui? Vai subindo, né? Continua a chuva até chegar aqui em cima. De novo, como atingiu mais 10 milímetros, vai ser feito o quê? Novamente a caçambada do pluviógrafo e volta aqui embaixo. Continua a chuva, né? Aqui vocês notem que ela, inclusive, ela estabilizou, né? Um bom tempo aqui, ó, estabilizou, voltou a chover, atingiu novamente o pico, tá? Despejou o registro de 10 milímetros, que tinha chovido, mais 10 milímetros, tá? E continuou chovendo, até o ponto que a chuva registrada nesse pluviógrafo cessou, né? Então, aqui, ó, por volta das 5 horas, né? Aqui, ó, por volta das 5 horas, ok? A chuva cessou. Tá bom? E choveu. É só vocês contarem aqui, ó. 1 pico, 10. 2, 20. 3, 30. 4, 40. Então, aqui, se vocês forem olhar, com um pouco de precisão que a gente tem aqui, né? Choveu em torno de 40, né? Aqui, vocês notem que parou, né? Por aqui, ó, então, se você for analisar, né? Aqui, ó, tá? 46, né? E mais um tracinho aqui, ok? Como aqui tá de 2,5 em 2,5, se eu não estou enganado, nessa escala aqui, né? Para dar as 10, então foi em torno de 46,25, né? Geralmente, precipitação, a gente trabalha apenas com uma casa decimal, tá? Mas aqui, pela leitura, né, se eu não estou fazendo confusão aqui, acho que ele está sendo registrado mesmo. 1, 2, 3, 4, isso mesmo. Registrado a cada 2,5, mas não é muito comum, não, tá? Em geral, é a cada milímetro, né? Ou cada 2 milímetros, assim por diante, tá? Mas aqui só uma estimativa, então 46,3, alguma coisa do tipo assim, né? Foi o que choveu, então, nesse pluviograma aqui. Então, esse aqui, gente, não se esqueçam desse detalhe, né? É o registro de uma chuva individual, né? Eu estou pegando uma única chuva e verificando esse comportamento. Ah, então tá, choveu em torno de 46,3 milímetros, né? Choveu, então, 46,3 milímetros. Fazendo uma aproximação aí, né? Tá bom? Choveu durante quanto tempo? Essa escala aqui depois, vocês dão uma conferidinha nela, porque
porque ela está um pouco fora aqui, tá? Mas olha só, vamos fazer de forma aproximada aqui por enquanto, depois a gente confere. Mas, a princípio, né, começou a chover 10 horas da manhã de um dia e foi até às 5 horas do outro dia, né? Então, isso dá quanto? De 10 até a meia-noite, né? Daria, então, 14 horas e com mais 5, 19 horas, tá bom? Então, foi o total que choveu. Isso a gente pensar na chuva de forma global aqui. Mas eu posso olhar também quais foram as chuvas a cada 10 minutos, quais foram as chuvas a cada 1 hora. Então, por exemplo, ó, quando eu pego para analisar isso aqui, ó, eu posso analisar isso aqui, quanto que choveu nessa hora. E aí, esse comportamento aqui, ó, a diferença desse valor, né? A diferença desse valor para esse vai me falar quanto que choveu nessa hora. Em compensação, se eu passo para cá, ó, para essa outra parte aqui, o que que eu noto? Nessa 1 hora aqui, simplesmente não choveu, né? Nesse período, teve o que a gente chama de estiagem, né? A chuva que está registrada nesse pluviograma, ela deixou, né? Ela cessou por algum tempo, aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5 horas mais ou menos. Durante 5 horas deixou de chover e voltou a chover novamente depois aqui na frente, né? Por volta aqui da 1 da manhã, coisa do tipo. Então vocês percebem que dependendo do ponto que eu pego, né, do local que eu pego aqui, eu posso verificar então, né, no caso aqui, ó, se eu estivesse analisando intervalos de 1 hora, ó, começou a chover aqui, né? Então, como eu falei, por aqui. Então, eu pego o intervalo, né, por exemplo, da primeira hora. Só que depois, o que eu faço? Eu vou andar, por exemplo, 10 milímetros aqui à direita e vou andar mais 10 para frente. Então, ou seja, também é um intervalo de 1 hora, né? Não é que eu faço a primeira hora, depois a segunda hora e assim por diante, não. Eu posso fazer a cada 6 intervalos aqui, tem um registro de 1 hora. E vou deslocando a cada 10 minutos, por exemplo, que é o intervalo de registro, né? É o intervalo de registro desse pluviograma. Então, ele está, na escala de tempo, ele está de 10 em 10 minutos, né? Então, com 6 intervalos, eu tenho 1 hora, tá bom? Então, eu posso analisar aqui o quê? Eu posso saber quanto que foi o total precipitado, como eu coloquei aqui para vocês, 46,3 milímetros, né, aproximadamente. Eu posso saber aqui que choveu durante 19 horas, e eu posso ter a intensidade, então, dessa chuva dividindo 46,3 por 19 horas, e ter a intensidade de milímetros por hora. Ou posso fazer o quê? Posso pegar aqui diferentes intervalos de tempo e analisar, como eu mostrei aqui, qual foi a chuva registrada nesse período, né? Então, eu tendo a chuva registrada nesse período, eu posso fazer o quê? Eu posso calcular diferentes intensidades. Não tem que ser a intensidade apenas da chuva global, da chuva total que caiu aqui. E é interessante, né? O que acontece nesse caso aqui? Vamos supor, né, por enquanto, esqueçam essa parte final aqui. Vamos focar só aqui, ó. Vamos supor que tivesse nesse registro começado a chover aqui. Vamos pôr até isso aqui mesmo, pode até ser isso aqui, ó. Vamos pensar o seguinte: começou a chover, choveu isso aqui. Só que isso aqui, ó, tem aqui em torno de 10 horas da manhã, vai até 7 horas no outro dia. Ou seja, se você ver aqui, então, vai ser o quê? 7 horas do dia, não, de 10 às 7, né? Até às 19. Então, a gente teria aqui 9 horas de chuva, né? E aconteceria o que nesse caso aqui? Vocês notam que tem em torno de 35 milímetros, né? Ó, 1, 2, 3, em torno de 35 milímetros, 5 aqui, ó. Só mostrando aqui, chamando a atenção. 1, 2, 3, 30, né? Só que desceu ainda
e voltou a chover. Então, se você pega daqui, né, até aqui, a gente tem em torno de 35 milímetros de chuva, né? Está bem próximo aí dos 35. Com mais critério, a gente chega até um pouquinho mais aí, mas, assim, né, para fazer uma análise rápida, em torno de 35 milímetros. Então, 35 milímetros em quanto tempo? Ah, foi em 9 horas. Entendeu? Então, digamos que não tivesse essa parte final, se a gente tem apenas o dado pluviométrico, o que a gente teria registrado? 35 milímetros, tá? Mas os 35 milímetros foi 24 horas? Não. Foi em 9, entendeu? Mas a gente não teria condição de saber isso se a gente não tivesse o dado pluviográfico, como a gente tem aqui dessa chuva individual. Tendo esse dado pluviográfico dessa chuva individual, a gente consegue perfeitamente saber qual foi a intensidade, né? E falei, pode inclusive achar a intensidade a cada duração diferente aqui. A cada 20 minutos, a cada 1 hora, a cada 2 horas, né? Tá bom? Eu posso fazer diferentes intervalos e ir analisando essa intensidade, tá? Então, só para chamar a atenção que é muito diferente, é muito mais seguro, né, a informação. A gente tem muito mais possibilidades de identificar pelo pluviograma como foi o comportamento da chuva, tá? Tem mais informações, porque aqui a gente tem, então, o total que precipitou, a gente sabe qual a duração dessa precipitação e sabe, né, em quanto tempo, qual a intensidade, desculpa, dessa chuva, porque a gente divide total precipitado por duração e chega na intensidade, né? Então, para a gente facilita demais quando a gente tem um dado pluviográfico. Dado pluviográfico, gente, ele é sempre mais escasso, mais difícil da gente encontrar do que dado pluviométrico. O que eu mostrei para vocês até agora? Dado pluviométrico, tá? É a primeira vez que eu estou mostrando para vocês aqui dado pluviográfico, tá bom? Quando a gente fez lá o total anual de lavras, né, para tratar os dados de forma de hidrologia estatística, nós tratamos esses dados de total, né, total anual, como dados pluviométricos. Nós não tínhamos dados pluviográficos. Se nós tivéssemos dados pluviográficos, a gente estaria fazendo o quê? Tratando essas informações, pegando cada pluviograma desses, pegando 365 ou 366 pluviogramas no ano, analisando, somando cada um desses pluviogramas, depois somando, né, os mensais, depois somando o de todos os meses para ter o anual. Tá? Então, essa seria uma forma. É mais trabalhoso isso aqui, mas ele traz mais informações do que simplesmente o dado pluviométrico. Ora, o dado pluviométrico vai servir tranquilamente para a gente, ora, a gente precisa, dependendo do que a gente quer tratar, de dados pluviográficos, como está aqui nesse pluviograma apresentado para vocês. Pessoal, dúvidas, perguntas? Tudo certo. Tudo certo? Entenderam direitinho? Claro. Tranquilo. Tranquilo? Certinho. Então tá, só para a gente fechar aqui, eu vou explicar depois para vocês em relação a isso aqui. Eu vou ficar por aqui hoje, mas vou aproveitar um tempinho que está faltando aqui ainda para fechar a aula para comentar com vocês. Depois, como eu falei, eu vou estruturar direitinho para vocês o que vocês vão me entregar e quando vão me entregar, tá? Aí a gente combina certinho desde a parte do hidrologia estatística e depois também já deixo para vocês aqui em termos de né, parte da precipitação propriamente dita, o que vocês precisam entregar, tá bom? Só para não ficar confuso aí, preocupado com isso. Eu vou até preferir fazer dessa forma, por quê?
Porque depois que tiver os dados de precipitação, ou tiver os dados de vazão, ou tiver os dados que eu passei para vocês, né? Aí vocês me entregam alguma coisa que vai virar o estudo de GIA, do que eu já passei, e vocês me entregam essa outra parte que vocês mesmos vão pesquisar, alguns inclusive já têm essas estações, por exemplo, né? E vão me entregar como trabalho, tá bom? Depois eu explico direitinho, formato isso aí e passo para vocês. Mas como eu tenho dito, não estou preocupado com prazo, estou preocupado que vocês entendam, que tenham tempo para fazer, né? Façam, tirar as dúvidas e depois a gente vai verificar essa questão do prazo, tá bom? Se não tiverem dúvida ou alguma pergunta, o que eu queria passar para vocês era isso hoje. Eu tô sem dúvida. Hein? Tá tranquilo.